Olá pessoal, Guilherme Granato, sou sócio, gestor e assessor aqui na InvestSmart, do meu filial. Estou aqui num bate-papo com o Daniel Celano, diretor-presidente da Schroders Brasil. Daniel, prazer estar contigo aqui. Explica um pouquinho para a gente sobre a Schroders no mundo e no Brasil. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês. A Schroders tem 200 anos de história, é uma empresa sediada em Londres e a gente está em 37 países. Hoje a gente faz gestão em torno de quase $1 trilhão, um pouco menos do que isso, até uma meta nossa, $1 trilhão. E para ter uma ideia, a indústria de fundos no Brasil tem 1,6, 1,5 trilhão. Então, uma empresa de bastante tempo, né? E eu acho que o que traz essa informação é, para você ficar 200 anos relevante, você tem que passar por vários ciclos de renovação e inovação. Eu acho que a gente tem feito isso muito bem e nos trouxe até aqui. No Brasil, a gente tem há 30 anos. A história da Schroders com o Brasil... É bastante tempo. Mas a história da Schroders com o Brasil ainda é anterior a isso. Assim, a primeira saca de café do estado de São Paulo foi financiada pela família Schroders. A Volkswagen veio para o Brasil através da família Schroders. Então, a gente tem uma história com o Brasil já de muito tempo, de 1918, 20, uma coisa assim. Mas no Brasil nós estamos há 30 anos, né? Com uma gestora de recursos. A gente tem hoje em torno de uns 20 e poucos bilhões de reais sob gestão. E obviamente que dentro do nosso DNA tem a parte internacional, por ser uma empresa internacional. Mas não significa que, por exemplo, a gente não tenha $3 bilhões investidos na Bolsa Brasileira, no nosso time de mercados emergentes global. Legal. Então, nos coloca entre os 5 maiores gestores de Bolsa no Brasil, por exemplo, né? Em renda fixa, a gente tem quase $200 bilhões sob gestão, dos quais no Brasil a gente tem perto de, em dólares, os $500 milhões, né? Então, assim, eu fui para a Schroders em 2000 sou carioca, né? Mas fui para a Schroders para morar em São Paulo. A gente que trabalha no mercado financeiro fala um dia São Paulo chega, né? Para mim chegou em 2008, né? Para mim chegou em 2008, né? E estou lá desde então. Eu comecei como head de operações, como chief CEO, né? Cuidava da parte de operações e financeira. Em 2014 eu assumi o escritório e a gente hoje tem um business que faz renda variável doméstica, crédito doméstico, renda fixa doméstico e a parte toda internacional, que passa um pouco pelos fundos multimercados com hedge cambial, né? Que são os fundos internacionais para ganhar do CDI também. E alguns mandatos exclusivos para fundos de pensão. Então, a gente opera, né, para clientes, né, como vocês, no sentido de a gente não tem um cliente direto final, é sempre através de parceiros como no caso de vocês. E aí os private bankings e fundos de pensão e por aí vai. Então, estamos aqui há bastante tempo e vendo essa revolução, né, no mercado financeiro, né, e vendo cada estágio disso acontecendo. Muito bacana. E, bom, como você comentou, né, o portfólio é grande, né, lá fora, aqui no Brasil vocês têm algumas estratégias. Quais são as principais estratégias aqui do Brasil e qual a especialidade assim, que vocês gostam de fazer no Brasil? Eu diria o seguinte, a gente é uma casa multidisciplinar, né? Então, a gente não... Eu diria que, assim, há uns 15 anos atrás, a Schroders globalmente era uma casa de equities, né? E aí veio crescendo, hoje, como eu falei, quase $200 bilhões em renda fixa. A gente tem um time de multi-asset muito grande e foi comprando empresas, né, nos Estados Unidos que fazia crédito securitizado, em Zurich que fazia private equity. Então, hoje eu diria que a gente é um powerhouse global. O que a gente tenta fazer no Brasil é jogar um jogo local com a expertise internacional. Ou seja, eu tenho portfólio manager, tem um time de 15 pessoas que são portfolio managers, né, analistas então, assim, de investments, né, puramente investments. A gente tem um escritório no Brasil de 30 pessoas, mas investimentos, né, as mesas de investimento locais são perto de 15 pessoas. E a gente faz renda fixa, renda variável, crédito privado dedicado e os fundos internacionais que a gente traz importa esse alfa lá de fora descorrelacionado para o brasileiro e também dá acesso para alguns fundos de pensão através de mandatos exclusivos. Mas eu acho que o diferencial no que a gente tenta trazer vou dar um exemplo, no nosso fundo de crédito privado, a gente tem um fundo de crédito privado de previdência com a própria XP, né? 20% desse portfólio pode investir no exterior. Então, a gente usa isso para diversificar, né, o ciclo de crédito do Brasil, para o gestor poder estar em determinadas durations diferentes, se o juro lá fora vai cair, vai abrir. Mas eu não faço isso do Brasil querendo saber o que acontece no mundo, como se eu tivesse que ter aqui o gênio da lâmpada no Brasil versando sobre tudo o que acontece fora.
Então, eu uso meus times especialistas lá fora e compro esses produtos para montar uma carteira. Então, qual é o benefício? O benefício é você descorrelacionar o ciclo de crédito Brasil. Você teve aquele evento daquela varejista que deu problema em 23, que afetou todo o ciclo de crédito brasileiro. E aí você, eventualmente, vai ter um 20% investido em coisas que não tem nada a ver com esse ciclo de crédito. O spread começa a baixar, então a taxa disponível de prêmio para esses ativos, vamos dizer, amassa porque tem muita demanda. Então, você também tem uma porta diferente de gerar esse retorno. E, obviamente, o 20% de liquidez, né? Porque eu comprar lá fora é uma fração de bilhões de dólares, né? E no Brasil, muito embora desde 2017 para cá o mercado tenha evoluído muito do seu ponto de vista de profundidade, número de players, emissões e tudo mais, né? Eu lembro que em 2017 o nosso chefe de renda fixa global veio para o Brasil, queria fazer um fundo de renda fixa em moeda local, né? Que a gente já comprava títulos de dívida de empresas brasileiras em dólares. E aí, qual é o mercado secundário? Qual é o tamanho desse mercado no dia a dia? O cara, 50 milhões de dólares? Não, de reais. Não, esquece. É muito pequeno, né? Hoje isso já melhorou muito. Se for pegar, ano passado, por mês, em torno de 50 bi de reais, né? Mas, então, assim, evoluiu muito, mas a gente tenta combinar assim, a nossa expertise local com os times internacionais para trazer alguma coisa diferente, que tem um flavor diferente, que tem um potencial de diversificação, um potencial de liquidez eventualmente maior, sem precisar ter um time no Brasil que conhece o mundo inteiro. Legal. Você falou bastante dessa parte da evolução, né, do crédito privado no Brasil, esse crescimento, né, frente ao que é o mundo. Eu queria falar um pouquinho do cenário doméstico, assim, né, olhando, vamos pegar desde a pandemia, que muita coisa aconteceu, ou sei lá, vários ciclos, né, muito rápidos dentro de um espaço curto. E no ambiente atual, quais são os desafios? Como é que vocês fazem essa gestão de risco? Tem o cenário político logo à frente, tem essa alta de juros, alta de Selic, que era impensável, né? Como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês mostram para o gringo o que está acontecendo aqui também? Né? Eu acho que essa é sempre a parte mais difícil, né? Porque o gringo olha e não entende determinados movimentos, né? Até porque o Brasil é um mercado muito grande e tem muita idiosincrasia, né? Assim, muito específico. A questão de impostos, a questão, né, de como o mercado financeiro funciona, do seu ponto de vista até do trading, de 2, 5 dias úteis, então é mais difícil mesmo. Mas falando um pouquinho de cenário, assim, juro mais alto não era o que ninguém esperava. Então, eu acho que isso gera, assim, dois vetores diferentes, principalmente para o crédito, né? Assim, uma demanda maior sobre essa classe de ativo, porque o juro nominal é alto. Então, os investidores tendem a buscar isso, né? Mas, por outro lado, você vai ter uma divisão maior sobre o ponto de vista de como você navega. Porque uma coisa é você buscar esse juro tão alto em empresas que têm alavancagem baixa, que têm um pricing power grande. E, obviamente, essas empresas vão investir menos, então vão precisar menos necessidade vamos dizer, de dívida, né, de rolar dívida ou de emitir novas dívidas por conta do capex ser menor. Então, para essas empresas, o spread vai cair, o cara eventualmente vai ter aí um retorno por conta de fechamento de spread e tudo mais. As empresas mais alavancadas, que têm menos pricing power e tudo mais, elas vão ficar numa situação mais difícil porque o custo de rolagem dessa dívida vai machucar muito mais os resultados. Então, como é que a gente tem navegado isso? A gente tem navegado com mais caixa, né? Hoje, quem faz gestão de recursos para a gente é o Luiz Nazário, ele tem 15 anos de experiência, então eu meio que no Brasil sou o chefe dos PMs, né? Então eu sou responsável na CVM pelos portfólios e tudo, então assim, é um oversight, eu tenho poder de veto para algumas coisas, mas quem toca o meu dia a dia é o Luiz Nazário, tem 15 anos de experiência, trabalhou em BNP, trabalhou na Claritas, e teve aí nesses 3 anos que você falou de ciclo, de Covid, né, daquele problema que a gente teve em 23 e tal, com uma performance aí sempre perto de 110, 115 CDI, navegando de uma maneira muito boa ao longo do tempo. Então, a maneira que a gente vê no nosso time, que a gente participa dos comitês de investimento e discute um pouco as teses, é mais caixa, menos duration, né? E empresas assim, mais em setores regulados, mais defensivo, né? Seguro. Então, a gente hoje na carteira de crédito, a gente está hoje o nosso portfólio deve ter de 25% a 40% em crédito, que é acima do normal. Né, dependendo do portfólio, D30 ou liquidez diária. E aí você vai montando a carteira, fazendo assim, cara, mais regulado, mais utilities, mais cash flow,
E aí, sob o ponto de vista de governança, a gente tem lá vários controles de risco, sob o ponto de vista de probabilidade de default, o time de risco global participa dos comitês, fazendo comparações na nossa base de empresas, porque a gente tem empresas que são cobertas aqui e pelo time lá de fora. Então, o cara fala, pô, mas peraí, abriu aqui o mercado em dezembro, os caras ligaram para cá perguntando, né, o que eu mais explica para o gringo, o que está acontecendo aí, o spread está abrindo, sim. E aí conseguindo explicar e vendo o nível de alavancagem, nível de rolagem. Então, a gente tem navegado mais defensivo em setores que a gente ainda acha que tem um spread, talvez aumentando um pouco o que a gente tinha quase nada de estruturado, né, de FDIC, um pouquinho mais, né, obviamente com muito controle sob o ponto de vista de cedente sacado, a gente não faz muito cedente muito sacado por político, bastante, né, mas a gente tem muito cuidado sob o ponto de vista de quem é o provedor, você tem risco de fungibilidade, hoje nosso compliance passa no sistema global de controle para ver se não tem, o sócio não apareceu em algum processo. Entendi. E tal, a gente vai e faz due diligence, a gente faz uma visita in loco no provedor para ter certeza que o controle que o cara me disse que faz, ele faz de verdade. Então, a gente tem sido mais cauteloso, mas eu acho que a classe ainda vai continuar demandada, né? E aí você falou do político. O Brasil, vira e mexe, vai ter esses ciclos, né, políticos. Então, eu acho que isso a gente está meio que acostumado. Eu acho que o que a diferença é que em que momento o mercado vai começar a antecipar esse ciclo político. E aí ninguém sabe o timing, então é difícil você ficar posicionado que assim, agora vai ter um trigger para lá e para cá, e aí você começa a ter aquelas notícias que não tem nada a ver com o fundamento econômico puxando o mercado, né? Sim. Então a gente tenta sair um pouco desse ruído e enxergar um pouquinho quais são os vetores que podem criar vamos dizer assim, um catalisador para uma mudança. Legal. Eu queria falar um pouquinho da visão assim dos clientes, né? Uma opinião sua, né? A gente está vendo muitos clientes desistindo de ativos mais de risco, vindo para a renda fixa porque ela está alta. Sim. E até desistindo de alguns fundos assim, até olhando o crédito privado. Sim. Então assim, preferindo o crédito bancário, a emissão bancária, né? LCA, LCI, CDB, o Tesouro Direto, né? Assim, querendo tranquilidade. Como convencer o cliente, né? Como você convencer o cliente de olhar para a classe crédito privado e sentir segurança, né? Frente a tudo isso que já aconteceu, sim. Assim, a gente trazer essa credibilidade de volta, porque tem um rendimento substancialmente 10%, 20% a mais, né, do que... eu te diria que é um mix de coisas. Assim, vamos imaginar que se a gente pensar o conceito de total portfólio, não pensar só naquela alocação específica, standalone, você vai ser sempre um espaço para diversificar a sua carteira, né? Então, se você pensar comprar uma LCA ou comprar um fundo, imagina que você pode ter um pedaço dos dois, né? Dependendo do tamanho do bolso do cliente. Quais vantagens você tem no fundo contra comprar a própria LCA ou uma LF de um banco, né? Um CDB de um banco? É você ter o gestor que está acompanhando aquele banco com muito mais profundidade, que vai ver que o spread, né, que o prêmio já assumiu ali, então está na hora de trocar o portfólio e rotacionar. Você, eventualmente, não tem aquelas cláusulas de gate, né, de ficar preso naquela LCA ou naquele CDB tantos meses, porque você tem a liquidez lá, eventualmente, de 30, vamos supor. Né? Você tem o gestor que vai conseguir mudar o ciclo de crédito, falar, cara, vou comprar mais utilities agora do que vou comprar LF, por aí vai. Então, assim, você tem mais diversificação, você tem diversificação de emissores, o cara gira o ciclo econômico para você tem mais liquidez e gera um prêmio a mais. E quanto ao título público, beleza, mas o título público você não vai gerar esse prêmio a mais. Quanto aos instrumentos de crédito direto, eu acho que tem essa questão de prazo, a questão de diversificação e a questão de prêmio. Porque, às vezes, aquele prêmio que você comprou, o negócio CDI mais 1, já está CDI mais meio. O CDI mais 2 já está CDI mais 1. Então, você fala, pô, já foi, não tem muito mais o carrego para continuar no fundo. Então, talvez uma combinação das duas coisas seja melhor do que ter só uma que outra. Obviamente, tem clientes que têm um bolso só, né? Então, a criança pode falar assim, pô, eu só tenho esse dinheiro, eu quero botar um pouco em CDB de cada coisa, porque tem um FGC. Tudo bem, tem espaço para fazer isso, mas eu acho que estar alheio, que existem facilidades e que ele ganha expertise de pessoas que só fazem isso o dia inteiro para olhar o que está bom, o que está ruim, porque eu falo muito sobre isso, né? É você ter o awareness, você estar ligado com as coisas, né? Tá no teu radar.
Você quer comprar um carro, um sapato, as mulheres uma bolsa, você está lá namorando aquilo, né? Sim. Aí você viu que caiu o preço, pô, agora eu vou comprar. Sim. Você não faz isso no teu dia a dia se você não trabalha com isso. Então, Perfeito, você vai comprar e vai esquecer. Perfeito. E eu acho que passa muito pela educação financeira Sim. do brasileiro, né? Então, Sim. acho que a gente tem um trabalho em conjunto aqui, todos nós, né? Uhum. O brasileiro está muito no 880, né? Tem pouco tempo de mercado financeiro, de investimento, então passa por tudo isso, é o nosso trabalho, mostrar estar junto, né? E mostrar que tem que ter a diversificação, né? Tem um bolso para cada tamanho aí de alocação, né? Então é isso, acho que quer dar um recado final para os nossos clientes, investidores aqui? Eu acho que a gente tem uma parceria com a Invest Smart desde que a gente começou, eu diria. A gente começou nossa franchise de crédito com a Invest Smart. Então, assim, a gente está aqui para o long term, né? Tem uma empresa de 200 anos, é uma empresa de 30 anos no Brasil, que a gente não quer ganhar ou perder por causa de um ano. A gente está aqui para o longo prazo e tentando sempre colocar os clientes em primeiro lugar, porque a gente sabe que tratando bem os clientes, esse dinheiro fica, né? Porque a gente não ganha nenhum outro dinheiro que não seja alinhado com clientes. Assim, eu faço gestão de fundos. Se o fundo performa mal, o cara saca, né? Então, obviamente, eu preciso cobrar uma taxa que não pode comer todo o retorno que o cliente tem. Então, acho que tem um alinhamento de interesse muito grande da nossa placa, da nossa casa, da nossa tradição, e, ao mesmo tempo, olhar o longo prazo com parcerias como a gente tem com a InvestSmart desde que a gente começou. Perfeito. Bom, muito obrigado aí pela sua presença aqui. Grande abraço. Obrigado. Valeu.